Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1 e versículo de número 6 a seguir. Parece ser uma leitura extensa, mas não é. Vamos ler. Assim está escrito, amados. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer, até o versículo de número 18. Amém. E Deus agracie a cada um de nós para receber sua palavra. Eu quero tematizar o texto lido, graça sobre graça. Graça em cima de graça, ou graça sequenciada, ou graça que não termina, ou graça que não esgota, ou graça que não tem fim. O tema da mensagem desta noite: graça sobre graça. Quando se fala de graça, é comum, quando tem alguém que se relaciona bem, de uma forma bem humorada, a gente diz: olha como ele é cheio de graça. Porque de certa forma, como ele se relaciona de forma bem humorada, traz um bem-estar. Também tem a graça quando um rapaz ou uma moça se aproxima de uma família e é bem recebida ou bem recebido, porque o seu semblante, sua postura transmite um bom clima, e ele acha graça diante do pretenso ou pretenso sogro e sogra, e aí o clima fica. Mas quando a gente fala também de graça, no seu sentido exato do termo, significa receber alguma coisa sem merecimento. E eu quero focar neste termo específico. Graça é receber
alguma coisa sem merecimento. Quando a gente entra nesse termo de receber alguma coisa sem merecimento, e aí a gente olha para a palavra de Deus, a gente pode identificar a graça, pelo menos em 3 momentos, na revelação de Deus na sua palavra. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele registrou uma pergunta. Eu disse 63, mas é 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado? A quem foi revelado o braço do Senhor? Esta revelação significa: quem recebeu esta graça? Quando nós lemos esse texto de João, e o apóstolo registra a postura de João o Batista, porque nós temos aqui 2 Joãos, o João precursor do Messias, e temos o João, o apóstolo amado, ou o discípulo amado, que fez o registro desses fatos. O João precursor, ele disse assim: depois de mim vai vir um, que eu não consigo desatar a correia das suas sandálias. Eu estou batizando vocês no Rio Jordão, mas ele tem um batismo diferente. Ele batiza um outro batismo. Nem João não sabia, nem João Batista sabia que batismo era. Mas ele batiza vocês diferente. Pastor, por que o senhor está sorrindo? É impossível, irmãos, eu me deleitar no texto sagrado sem sorrir. Ele disse: eu não consigo desatar a sandália, a correia da sandália dele. Eu batizo vocês no Rio Jordão, aquele lugar, pastor Gabina, que a gente foi visitar lá, água barrenta. Não, Jesus não vai batizar vocês aqui. Jesus tem outro batismo para vocês. E aí João registra aqui dizendo: ele vai vir. Irmãos, uma coisa que me chama a atenção e me prende às páginas sagradas é que eu observo nas narrativas o eterno, todo-poderoso, o Pai, aquele que criou os céus, o único que criou os céus e a terra, que nós conhecemos como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Elias, Deus de Moisés, que abriu o mar vermelho, que mandou água pela rocha. Folheando a página da Bíblia, eu percebo Deus querendo estar no meio das pessoas. Deus está querendo estar no meio nosso. Deus está querendo estar com você, lá na sua casa, lá no seu trabalho. É como que Deus está querendo interagir, sabe? Conviver, relacionar-se. Irmãos, isso é algo espetacular, fantástico, inexplicável. Eu não tenho vocabulário suficiente para dizer aos irmãos como é que é o interesse de Deus de querer estar, se envolver, se relacionar, olhar para você, sorrir com você, ouvir falar, escutar, te abraçar, te beijar, te cheirar, te colocar no colo. Eu não tenho vocabulário para isso, mas eu vejo nas páginas sagradas, Deus quer isso. Deus quer. E aí, amados, quando a gente entra no texto, a gente vê Deus fazendo de tudo para estar. Mas eu e você somos difíceis demais. Eu e você somos... Posso falar? Pode? Problemáticos. Cheio de calundus, mimimis, birras. Minha mamãe chamava nós pelas costas. Mas
Deus não desiste. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Deus não desiste da sua casa. Deus não desiste da sua história. Deus, Ele quer andar com você. Deus quer viver com você. E não tem cão que impeça o projeto de Deus. Quando Deus decide morar com você, Ele vai morar com você. Quando Ele decide andar com você, Ele vai andar com você. Quando Ele decide ter comunhão com você, Ele vai ter comunhão com você. Quando Ele decide dizer para você segredos, Ele vai dizer para você. Quando Ele decide abrir esse entendimento aqui, botar coisa que ninguém bota, Deus quer revelar para mim e para você. Deus quer andar com a gente. Que é isso, pastor? Isso é graça. Isso é graça. Graça. Se teve um homem agraciado pelo mover do Espírito Santo, chamou-se Paulo. Ai. E ele disse para Timóteo, escrevendo, disse: Timóteo, porque a graça de Deus se há manifestado. Trazendo salvação. Irmãos, deixa eu dizer, essa graça não está trazendo carro novo. Essa graça não está trazendo apartamento. Essa graça não está trazendo iate. Essa graça não está trazendo viagem para Israel, que eu quero que você vá. Essa graça não está trazendo dinheiro no bolso para ninguém. Essa graça está trazendo salvação. Salvação. Eita, meu Deus, a salvação que Ele trouxe para você, não tem quem tire. Não tem quem tire. Por quê? Porque Deus, Ele não se arrepende do que faz. Quando Ele dá, Ele deu. Quando Ele libera, Ele liberou. Quando Ele abre, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. E quando Ele decide fazer, não tem quem impeça de Ele fazer. Isso é graça. E quem é a graça? Jesus. Você tem graça. Você tem Jesus. Você tem graça. Você tem Jesus. Você tem graça. Você tem Jesus. Você tem graça, você tem Jesus. Você tem salvação, você tem Jesus. Você tem vida eterna, você tem Jesus. Você tem perdão de pecados, você tem Jesus. Você tem uma porta aberta no céu, você tem Jesus. Você tem liberdade, você tem Jesus. Você tem vitória, você tem Jesus. Por quê? Porque a graça de Deus se há manifestado. Deus é gracioso. E Ele deu graça. Quem não é gracioso não pode dar graça. E Deus deu graça para mim e para você porque Ele é gracioso. A parábola do bom samaritano. Desculpa, não é bom, sai daqui, samaritano. A parábola do filho pródigo, a gente se concentra só no filho pródigo, que foi fazer o mal feito. Mas Jesus estava mostrando, era o pai. Não era o filho pródigo, Jesus não tinha interesse em mostrar. O interesse de Jesus era mostrar o pai, que recebeu de volta. E a gente fica enganchado com o filho pródigo. E Jesus disse: vocês estão perdendo o foco. O meu negócio é mostrar para vocês que o Pai tem graça. 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 Graça abundante. Graça sobre graça. Graça que não acaba. Graça que não tem fim. Graça maravilhosa. Eita, meu Deus. A gente ouve também, pastor Gabina, o senhor tem idade de ser meu pai.
E a gente ouve as pessoas falarem: Enoque andou com Deus, e Deus o tomara para si. Eu fiz isso para a gente sair um pouquinho. E Deus o tomou para si. Irmãos, a gente fica concentrado em Enoque. Não é assim? Enoque. Enoque andou com Deus. Enoque. Não, irmão, a concentração é outra. A concentração é Deus andou com Enoque. Não é Enoque andou com Deus, é Deus andou com Enoque. Deus andou com Enoque, Deus andou com Dias, Deus andou com Daniel, Deus andou com a Maria, Deus andou com João, Deus andou com Pedro. Enoque não é melhor do que eu, Enoque não é melhor do que você. É só isso que ele quer que a gente entenda. A graça que estava lá está aqui. A graça abundante lá está a graça abundante aqui. É. Dos tempos antigos a gente cantava aquela música: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Aí tem gente arrumando o Titanic, vai afundar, deixa o barquinho. Com Cristo no barco vai. Pastor, o senhor pode me dar um exemplo de graça? Eu posso. Tem inúmeros. Jesus estava com os discípulos ali na proximidade do templo. E os fariseus, hipócritas, saduceus, escribas, o pessoal religioso, eu não gosto dessa palavra, religioso. Nós temos que pegar Jesus no contrapé. Temos que pegar Jesus numa falha. Aí lá encontraram uma mulher fazendo mal feito. Minha mãe dizia mal e feito. Flagrada em adultério. Aí os homens que não são boa bisca botaram o amigo deles para... Não, rapaz, vai lá, vai embora. E trouxeram a mulher arrastada. Se você olhar o texto, irmãos, é deprimente, depressivo, horrível. Jogaram aonde Jesus disse: ei, Jesus, ela, e diz a lei de Moisés que tem que matar apedrejada a pau e pedra. Aí Jesus disse: tá certo, pode. Tem gente que pensa que Jesus não concordou. Concordou, irmão. Mata ela. Se olhar o texto, Márcio, né? Está na tela aqui, rapaz. Mata. Por quê? Porque a lei diz. E Jesus, irmãos, é a lei. Jesus é a palavra. Aí ele diz assim: tem um detalhe. Só jogue pedra se você tiver limpinho. Como é que é? Você só tem autoridade para matar alguém se você tiver parecido com o dono da vida. Porque, irmãos, quem mata é só quem é o dono da vida. É ele que está e é ele que tira a vida. É ele que antecipa, é ele que estica. É ele, o único. Aí Jesus disse: se você tiver parecido, pode jogar pedra. Aí começaram a olhar um para o outro. Olharam para a mulher e disseram: rapaz, não dá para nós não. Porque, irmãos, ninguém resiste à verdade. Ninguém resiste à verdade. Ninguém. Ficou Jesus, os discípulos e a mulher lá no chão. Aí Jesus fez uma pergunta óbvia e disse assim: aonde estão os teus acusadores? Ninguém te matou, não? A mulher disse: não, Senhor. Aí Jesus disse: tá bom, eu posso te matar, mas eu não vou te condenar. Os irmãos estão entendendo o que é isso? Aquela mulher tinha que morrer pelo que diz a lei.
O homem também, só que os homens usaram de malandragem soltaram ele. Porque a lei diz que tanto um como o outro tem que morrer os dois apedrejados. Mas eles só trouxeram a mulher. Aí Jesus disse: eu também não te condeno. Pode levantar. Está livre. Posso imaginar aquela mulher arrumou a roupa, deu aquele balançado no cabelo que as mulheres, né? E volta para casa. Também eu posso imaginar que alguém disse: oxente, não tem nenhuma pedra, nenhuma pancada. E a mulher disse: não. E o que foi? Jesus. Que? Jesus. Como é que é? Jesus, o profeta da Galileia, disse que eu estou livre. Eita, meu Deus. Irmãos, isso é graça. Isso é graça. Ela não merecia ser absolvida. Não. Ela cometeu o erro. E a lei disse que tinha que morrer. Mas Jesus disse: espera aí, eu não vou condenar não, vou dar liberdade. Você sabe por que você está aqui, irmã Jamilda? Por causa da graça. Você está aqui, irmãos, é por causa da graça. Não, eu estou aqui porque... Não tem negócio de por que não, é por causa da graça. O Senhor foi te buscar lá onde tu estava. O Espírito de Deus foi lá onde tu estava. E te trouxe para ficar no meio dos príncipes. Quem era o Dias, irmãos? Nada. Um adorador de imagem de escultura. E Jesus disse: não, rapaz, vem para cá, eu te quero aqui. O que é isso, irmãos? Graça. Graça. Então João registrou. E temos recebido da sua plenitude. Eu vou fazer uma pergunta aqui meio besta, irmão, mas ela tem uma profundidade muito grande. Você melhorou depois que teve um encontro com Jesus? Mudou alguma coisa na sua vida? Mudou? Mudou? Pois esse pouco que mudou na sua vida foi a plenitude de Jesus agindo na tua vida. Não é mérito de capacidade humana, de inteligência do ser humano, não, é graça. A plenitude nós recebemos dele, recebemos. Tem um ditado antigo que a gente aplica às vezes nos momentos não muito bons, mas eu quero aplicar agora. Me diz com quem andas, e eu direi quem tu és. Se tu andas com Jesus, alguma coisa diferente vai acontecer. Se andamos com Jesus, um brilho diferente vai acontecer, porque Jesus é a luz. Se eu ando com Ele, vai brilhar aqui. Jesus é a verdade, se eu ando com Ele, vai ter verdade aqui. Jesus é misericordioso, se eu ando com Ele, vai ter misericórdia aqui. Jesus é amável, se eu ando com Ele, vai ter alguma amabilidade aqui. Jesus é bom, se eu ando com Ele, eu vou estar sendo menos ruim. Porque bom, irmão, não vou conseguir não. Por quê? Porque Jesus de Nazaré disse que bom, só o papai do céu, só Ele. Mas se a gente começar a andar com Jesus, alguma coisa de extraordinário vai acontecer. Então nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Irmãos, eu vi um pensamento, eu não sei de quem foi, que ele diz assim: se a gente tivesse pedido oportunidade para Deus, todas as oportunidades a gente ia perder. Porque todo dia a gente faz besteira. Pastor Dias, vocês não são diferentes de mim. Pode ser diferente no semblante, mas na estrutura é tudo igual.
Então, se nós tivéssemos pedido só a oportunidade, nós já tínhamos perdido todas elas. Mas aí Deus disse: não, eu vou dar para vocês graça sobre graça, que não acaba. Graça sobre graça que não acaba. Clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que é isso, irmão? Graça. Deus quer andar conosco e deu-nos Jesus. E eu vou tentar finalizar dizendo para os irmãos assim: nós estamos vivendo a 6ª dispensação, chamado dispensação da graça. A última dispensação antes do arrebatamento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O arrebatamento da igreja vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. O arrebatamento da igreja, irmão, é real. É verdadeiro. Está na palavra. E deixa eu lhe dizer uma coisa: eu e você só seremos arrebatados se a graça nos alcançar. Se a graça não nos alcançar, não participaremos do arrebatamento. Então vamos viver a graça de Deus dada para nós. Bendito é o nome de Jesus. Você está entendendo isso? Arrebatamento da igreja. Diga comigo: arrebatamento da igreja. Irmãos, não é historinha, não é ficção, é fato. Voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam junto comigo. Isso é interesse de estar com a gente, irmão. Irmão, Jesus tem interesse de estar conosco. Jesus tem interesse de andar conosco. Jesus tem interesse de morar na nossa casa. E quando eu digo morar na nossa casa, não é naquela casa da alvenaria. Eu sou do tempo da alvenaria, que a gente mora. Não, a casa que Ele quer morar é você. Porque esse processo eu ainda não entendi. Minha cabeça é muito pequena, apesar do externo ser grande. Mas ainda não entendi como é que é a grandeza, a habilidade de Jesus habitar e morar na nossa vida. Eu só sei dizer, irmãos, que quando a gente chama por Jesus, Ele está. Quando a gente chama por Jesus, Ele ouve. Quando a gente chama por Jesus, Ele responde. Quando a gente grita, Ele vem mais ligeiro ainda. E o que é isso, pastor? É graça sobre graça. Graça que não se esgota. E eu fico fascinado quando Paulo escreve dizendo: o sacrifício na cruz, o sangue derramado na cruz, não venceu, não passou, o sacrifício está vivo, o sangue está vivo, bendito é o nome de Jesus. Então nós podemos viver na graça, debaixo da graça. Amados, se não fosse a graça, eu quero orar, antes de devolver o microfone. Mas a graça, irmãos, ela é inesgotável. Enquanto nós estivermos aqui, é graça abundante. Graça abundante. Graça sobre graça. Graça que não acaba. Graça que não termina. Graça para vencer. Graça para perseverar. Graça para entender os mistérios de Deus. Graças para estar aqui na casa do Senhor. Graça para ser uma bênção na sua casa. Graça para ser uma bênção no seu trabalho. Graça para ser uma bênção na igreja. Graça para ser uma bênção no Brasil. Graça para ser uma bênção onde quer que você esteja. Deus escolheu você para liberar graça sobre graça. Graça sem medida. Graça abundante. Tome posse dessa graça e desfrute daquilo que Deus tem dado para mim e para você e para nós, como igreja, como seu povo. Glória a Deus. Você entendeu isso, irmãos? Eu vou estar orando. Soberano Deus, Pai de misericórdia, obrigado pela Tua graça. Obrigado porque o Teu Espírito Santo se move no meio do Teu povo, da Tua igreja. O Teu Espírito se move na vida de cada um de nós e traz e libera graça, graça abundante.
O teu Espírito, Senhor, é um Espírito de graça, que traz a graça. A tua filha, Senhor, que está em pé, tu sabes o porquê estou orando por ela. E tu, Senhor, vem ao encontro da tua filha, como uma resposta que a tua filha busca. E tu sabes o que é. Este moço, Senhor, que está com uma contusão no ombro direito, eu também estendo as minhas mãos, para que a tua graça o alcance. Uma graça que sara, uma graça que cura, uma graça que restaura. Obrigado por tua graça liberada, pelo teu Espírito Santo conosco, porque tu és bom, Senhor. Nós rendemos a ti louvor e oramos em nome de Jesus de Nazaré. A paz do Senhor, amados. Deus abençoe em nome de Jesus.